Muito boa noite! Mais um Bibi ao vivo aqui pra vocês. Hoje a gente vai falar com um celebrante de casamento, celebrante de casamento, que é a Patrícia. Daqui a pouco ela entra aqui pro nosso bate-papo. Vamos conversar sobre várias coisas. Vamos lá. Entrem, vou divulgar aqui para as pessoas entrarem na nossa live. Oi, pra quem tá aí já. Olha lá, apitou meu negócio aqui, meu. Hello. Ih, gente, será que live de sexta-feira não dá gente? Cadê vocês? Hello. Muito boa noite. Vamos entrando, vamos convidando as pessoas. Deixa eu mandar para mais gente aqui. Oi, para quem tá entrando. Hoje a gente vai falar sobre cerimônia de casamento, diferença entre celebrante e cerimonialista, que muita gente eu pego falando errado, uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre... Oi, Bia! A gente vai falar sobre essa diferença, a gente vai falar sobre a importância de cada profissional no momento da cerimônia. A gente vai falar muito sobre cerimônia hoje. Então, tô só esperando a Paty entrar para chamar ela aqui pra gente começar o nosso bate-papo. Ai. A gente tem tanta coisa para falar hoje. Fizemos uma pauta recheada para este sextou com Bibi. Hello, Paty! A Paty já chegou, nossa convidada de hoje. Patrícia Lorenzini. Vamos falar sobre cerimônia de casamento. Vou chamar ela aqui. Tá calma nessa hora. Oiê! Oi, Tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem também, que saudade. Eu também, e nem me falo, né? Agora, então, Agora a um gente pouco mais, né? só se vê nesse mundo online aqui, que é o que tem para hoje, não é mesmo? É exatamente. Paty, enquanto o pessoal entra aí um pouquinho, não sei se você já convidou o pessoal, já mandou aí a asa delta aqui embaixo para a galera que está online. Vamos mandar. Se você quiser começar se apresentando, que eu acho válido, né? Começaremos pelas apresentações. Neste sextou, temos muitas lives concorrendo com a gente hoje, plena sexta-feira, mas vamos que vamos. Conte-me quem é você, o que você faz, entendeu? Se apresente. Eu sou Patrícia Lorenzini, formada em jornalismo, então eu digo que a veia da comunicação está aqui. Está E entre aí, nós. e o mundo, as amigas, né, acabaram me levando para esse lado de apresentação de eventos, que foi onde eu comecei como mestre de cerimônias de uma formatura. E aí eu fui fazer o primeiro curso de mestre de cerimônias, porque eu ia apresentar essa formatura. Aí nesse curso, o professor comentou de celebrante de casamento. Eu nem sabia que existia isso. Não tinha ideia como
acho que uma grande parte ainda nem tem a noção do que é isso, né? Exatamente. E aí depois de, acho que depois de uns 2, 3 meses que eu fiz, né, o mestre de cerimônias, eu falei, ficou aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu falei, acho que eu vamos ver o que que é isso. E aí eu fui fazer o curso e me apaixonei pelo curso já. Bom, de lá para cá já são 9 cursos só de celebração de casamentos, e aí fora os outros de comunicação, de leitura de teleprompter, enfim, outros assuntos aí relacionados à comunicação, não especificamente a casamentos, né? Mas que agrega. Legal, Paty. Agora, eu acho que uma coisa que a gente sempre conversou em off, né? É todo mundo, a grande maioria, eu vejo muita gente errar isso. A diferença entre celebrante e cerimonialista, gente, são coisas completamente diferentes. É, Completamente diferentes. E muita gente fala, já contratou uma assessora, uma cerimonialista, fala assim: não, agora eu preciso do cerimonialista, né? Agora eu preciso da sim. pessoa que vai. Então, assim, a cerimonialista sou eu, que faz junto o processo, né? Eu falo que a cerimonialista é a cereja do bolo. Tem toda a parte de assessoria, de planejamento que a gente cuida antes com o casal. E a cerimonialista é uma palavra que veio das igrejas, né? Veio aí nessa herança das igrejas, que hoje agrega muito mais e que se transformou numa produção de eventos, né? Só que a cerimonialista está vinculada com os protocolos, é quem cuida dos protocolos do evento. E a ou o celebrante. O celebrante celebra, faz a cerimônia, a celebração da cerimônia. Comparativos com padre ou pastor, eles exclusivamente na religião deles, né? E no caso, o celebrante veio aí justamente para personalizar, para dar um ar um pouco mais descontraído da cerimônia, deixar a cerimônia mais leve, mais rápida, mais fluida. E aí, essa personalização inclui falar ou não de alguma religião, de contar sobre a vida do casal, enfim. E Deixa eu te o. perguntar, Bibi, o Claro. pessoal te liga, eles te perguntam, você celebra também? Chegam a perguntar para Não, você? não, eu vejo muito a noiva se O contrário. confundir, ao contrário, falando, eu preciso de uma cerimonialista agora. Eu falo, não, a cerimonialista sou eu, você já tem, você precisa de um celebrante. Eu vejo ao contrário. Ah, entendi. Já te Eu nunca perguntei procuraram isso para como ninguém. cerimonialista? Direto, direto. Agora, eu vou ser bem sincera que diminuiu bastante. Já, o ano passado já teve uma redução legal, o retrasado já veio vindo, o ano passado já melhorou bem, inclusive porque em sites especializados, por exemplo, casamentos.com, Uhum. não tinha, esses sites não tinham uma especificação celebrante. Nós estávamos Hum. vinculados à cerimonialista. Então, claro, para eu quando eles me procuraram para eu fazer parte, eu falei, a hora que vocês tiverem a minha categoria, eu entro. Porque senão eu falei, Muito bem. porque senão a gente não vai, a gente vai continuar se confundindo. E é bem chato quando a pessoa liga e você explicar. Tem gente que não, tipo, dá a impressão que a gente não tá, sabe? Você entendeu? Fica chato, né? Não, às vezes te liga procurando uma coisa completamente diferente, a expectativa é outra, e às vezes, né, o celebrante é um pouquinho mais para frente, mas não tanto, né, porque atende, né, uma data só, um horário só, e normalmente o horário concorrido hoje é o horário do pôr do sol. Mas acaba vindo com uma expectativa e quebra, né? Ali a expectativa, e daí você vai apresentar seu serviço e não é aquilo que a pessoa quer escutar na hora, e daí fica aquele rolo todo. Mas então, deixando aqui, vamos salvar essa live, esse conteúdo. Então, explicando para vocês que cerimonialista é uma coisa e celebrante é outra. Celebrante é quem celebra e a cerimonialista é aquela que fica nos bastidores cuidando de toda a Entendi. parte protocolar.
Bom, dito isso, vamos lá, vamos entrar. Estou com a minha pauta aqui que a gente definiu. É, vamos falar um pouco sobre essa parte da cerimônia em si, ou você quer falar sobre celebrante, sobre a parte civil? O que você prefere começar? E a ordem dos fatores não vai alterar o produto, você é quem Tá, manda. tá. Eu acho super legal a gente falar sobre a cerimônia em si, a função de cada um, né? Um ponto um pouquinho antes é o quanto a cerimônia às vezes é deixada de lado pelos casais que focam só em festa, ficam ali, 100% focado em festa e às vezes perde um pouco aí essa essência do casamento, né? Então, da celebração. E eu acho, Paty, que o celebrante de casamento veio junto com essa onda de fazer o casamento no mesmo lugar, né? Que daí os padres não saem da igreja e muita gente não é, né, da religião praticante, né? Às vezes não tem. Religiões diferentes. Exato, ou religiões diferentes, e daí procuram alguma coisa mais neutro, posso chamar assim? Pode, pode. Para realizar o casamento. Então, ali na cerimônia em si, a gente tem alguns fornecedores chaves e tudo acontece, e eu falo que é um grande acontecimento ao vivo, né? Que a gente não tem margem de erro para absolutamente nada. Nossa, E o nem fala. negócio acontece assim, é muito rápido e é ao vivo. E cada um tem sua posição no momento certo, você ali no momento do casamento. Então, me conta mais um pouquinho sobre, de fato, como que você organiza a cerimônia personalizada e esse momento da cerimônia. Tá. Antes de eu falar especificamente como eu faço a cerimônia personalizada, vamos falar então assim da cerimônia em si, Tá. como ela acontece. Vamos falar assim, os bastidores, para o casal entender um pouco a importância disso tudo, né? Bom, em primeiro lugar, assim, uma cerimônia bem feita, tanto na parte organizacional quanto uma celebração bem feita, feita por um profissional dedicado, que o casal se sinta próximo dele, que o casal sabe, faça um link com ele, é muito importante porque a energia que vai acontecer lá, aquela coisa redondinha que vai acontecer o melhor possível, ela vai ser a continuação da festa. Então, deu tudo certo na cerimônia. Até pode ter dado alguma coisinha aqui, outra ali, mas ninguém percebeu. Então, rolou, a cerimônia foi bacana, a organização estava todo mundo fluindo junto, a música, pá, ok. Terminando, todo mundo termina bem, falando legal, sentindo aquilo gostoso, e aí vocês vão para a festa. Legal, e para a festa bem. Começa por aí. E aí já tem assunto, nossa, que cerimônia legal, papapá, papá. Você viu? Começando por aí. Para tudo isso dar certo, todos os profissionais precisam se unir, ter vínculo, se falar e ter pelo menos uma reunião aí para todo mundo saber quem é quem e o que cada um vai fazer, né, em qual momento. Por exemplo, um dos diferenciais que eu já falei, eu puxo o saco mesmo da Bibi, porque assim, eu sinto muita falta dos outros profissionais de ter uma assistente na cerimônia quando começa a entrada do cortejo. Seja o noivo que vai entrar primeiro, ou seja os padrinhos. Some, normalmente costuma sumir assistente. Fica todo mundo preocupado com a noiva, todo mundo lá atrás. E aí, às vezes, o noivo faz uma pergunta, eu não sei responder, porque eu não sou assessora, eu não sou cerimonialista. Esses detalhes não é comigo. Então, assim, o noivo pergunta, a mãe da noiva vem perguntar, e você fica com aquela cara de paisagem, tipo, alguém? Alguém? Então, isso acontece muito, e eu sei que com a Bibi não acontece, porque ela deixa alguém lá. Então, isso é uma dica muito importante, vocês pedirem para cerimonialista, deixa uma pessoa de plantão lá, sabe? Porque às vezes eu preciso de alguma coisa, às vezes o noivo quer falar, enfim, para isso. Ok, começando por aí. Então,
Aliás, vamos partir de antes, a organização do cortejo, né? Sim. Se organizou legal, todo mundo entendeu o seu papel, que normalmente não é isso que acontece, né? A coitada da Bibi fala. A gente faz o E o maior padrinho. discurso lá. É um grande trabalho em equipe, né? Não só na cerimônia, hoje a gente está com foco na cerimônia, mas durante todo o evento eu falo que é um grande trabalho em equipe que a gente cuida, como se a gente estivesse ali regendo a orquestra, né? Para todo mundo, para tudo acontecer no mesmo time. Fala. Não, então, daí você fala e os padrinhos, a maioria tá lá no sonho, né? Aí na hora que entra, por isso que a Bibi deixa uma pessoa lá na frente, porque a hora que Também. entra, tá tudo perdido para onde eu vou, como se a Bibi não tivesse falado nada. Mas isso é Eu super faço um normal. desenho do altar com nomes de onde cada um vai sentar e mostro da fila. Isso que a Paty está falando é extremamente importante. É o cenário do quem sabe faz ao vivo, né? Então não é sozinho que alguém faz uma cerimônia. Então eu deixo uma assistente fixa lá no altar, que é para dar o auxílio para celebrante, para o noivo, para quem começar a chorar. Então, essa assistente está munida de lencinho. Se tiver suando também, toda essa parte, né? Arrumar o véu da noiva, que não é toda hora que a gente tem que arrumar, a gente tem que deixar os momentos ali para os fotógrafos. Eu deixo uma assistente com os músicos e uma lá atrás comigo. Eu que geralmente passo as instruções, mas já chegou, eu lembrei, estava falando aqui, eu lembrei de uma cena que foi muito engraçado, que eu organizei todos os padrinhos, o noivo, falei para o noivo de novo, a gente ensaiou o que ele tinha que fazer. Antes dele entrar, eu falei de novo para ele. Aí ele entrou. No que ele entrou, o espaço de cerimônia era curtinho. Então eu dei a volta. A hora que eu soltei a noiva, porque eu fico lá atrás, a hora que eu soltei a noiva, eu consegui chegar no altar antes dela, por fora. Daí a noiva entrando, o noivo olhou para mim, ele olhou para trás, ele falou: Bibi, o que eu faço? Eu falei: menino de Deus. Eu falei: como que eu vou falar para ele o que ele tem que fazer em menos de 2 segundos, né? Aí eu fui do lado dele assim, eu falei: fica do lado direito, não sai do lado direito. Ela tá entrando do lado direito, ela tem que ir pro outro lado. Tipo, era a única coisa que eu podia falar e rápido. Então, assim, isso acontece dos padrinhos ficarem perdidos, do noivo ficar perdido. Então, tem que ter alguém ali. Eu, por sorte, estava, mas minha assistente estava junto comigo, né? Nossa, então, essa é a importância de uma equipe bem entrosada, bem treinada. Então, assim, você como se, a noiva, se ela conseguir baixar um pouco a ansiedade dela e conversar, e não só se, sabe, sair daquela maravilha e voltar um pouco, falar, deixa eu ver, ela tá me parecendo bem profissional, ela tá me parecendo organizada, ela treina, ela me passa confiança. Sabe, tudo isso é uma análise que tem que fazer de todos os profissionais envolvidos no seu casamento, E né? não só de Então, tipo deslumbre, né, Paty? Eu acho que é uma questão que também entra em preço, né? Ah, eu vou fechar com a Baratex. Será, Brasil? Então é um então pouquinho disso também. Não vou é entrar aquela nesse história, né? mérito que a pauta não entra nisso, mas tem isso É, também. tem isso aí também. Então, e você sabe que eu, depois que eu estou lá na cerimônia, tudo fazendo, durante a minha cerimônia, eu troco muito olhares. Então, assim, se tem essa assistente do lado, se eu preciso, eu vou trocar aquele celular. Se ela está olhando para mim, se eu preciso de alguma coisa, eu falo com ela pelo olhar. Os músicos, eu já converso antes, eu passo o meu roteiro antes para eles também, para É saber, olha, importante. eu termino minha fala aqui, você já começa. E não deixe de dar aquela olhadinha para eles. Então, tudo isso a gente entra em sintonia, né? E faz a cerimônia correr leve, correr tranquila, né? Isso em todo o momento da celebração. E eu, particularmente, eu não sei, não conheço outro celebrante que faça isso. Para ser sincero, então não posso dizer.
Mas na minha reunião de alinhamento com eles, eu gosto de fazer na semana do casamento. Porque eles já resolveram 99,9% das coisas. E é o momento que eles estão, a princípio, absorvendo e com a mente mais fresca para lembrar do que eu estou falando. O que eu passo nessa minha reunião de alinhamento? Nós vamos definir esses tópicos. Então, por exemplo, primeiro, quem que vai entrar? Vocês já combinaram? Ah, já. Então, primeira entrada disso, daquilo e depois daquela outra pessoa. Ok. Aí entra a noiva? Tá certo. Então, aí eu vou definir. Ah, então depois eu vou contar a história de vocês. Eu vou fazer vamos supor que tenha 2 simbolismos. Vou fazer um simbolismo, vou falar não sei o quê. Aí entra o momento da declaração de amor, entra a troca das alianças, entra aí. Então a gente vai definir esse roteiro. Por quê? Eu falo, já é muita novidade, muita ansiedade no momento. Se eles ainda não sabem o que vão acontecer, as coisas que vão acontecer, eu assim, ai meu Deus, será que agora é a hora dos votos? Ai, será que agora eu falo? Eles ficam assim a cerimônia inteira. Então, eu já defino esse roteiro com eles. Eles falaram ok, aí eu vou passar para toda a equipe da assessoria, da cerimônia, enfim, para todos os outros profissionais que precisam saber desse roteiro. Sim. E aí é muito legal, porque a gente sente o entrosamento da hora, porque na hora que eu falo assim, então agora é o momento da declaração do amor, um momento assim, assim, assado, eles já olham para mim e falam, tipo, eu já sabia. Você percebe que o nervoso não é tanto, né? Ok. Outra orientação que eu passo para eles, eu falo que eu dou orientação emocional, psicológica, afetiva. Por quê? Porque eu falo assim para eles, resumindo. Primeiro, vamos respirar, né? Troca de olhares. Você vai entrar com quem, por exemplo, o noivo? Vai entrar só com uma mãe. Ok. Então, vamos supor que tem a porta para abrir. Uhum. Você está aqui com a sua mãe. A porta abriu. Primeira coisa, olha para tua mãe. Troca olhar, troca energia, dá aquele sorriso, tipo, obrigado, mãe. Vamos lá. Já, me arrepiei. Falei, já vai. Entra. Saudade de fazer um casamento, não é mesmo? Ai, muito. Bom, aí ok. Aí entra. Parará, fez o seu papel. Chegou lá na porta, noivo, dá um beijo na sua mãe, dá um abraço. Porque tem noivo que chega na ponta, faz assim, falou, mãe. Vai lá, ó. Não, fica tão nervoso. É que eu acho que acontece, eu falo isso também. Nas minhas orientações tem isso de tipo, faça aquilo que te dá vontade, é o seu casamento. Não pense que você não possa abraçar, não pense, não, esqueça as regras do, né? Porque acho que casamento e a cerimônia ficou uma coisa tão engessada, né, de uns anos para cá, de uns anos, né? Desde a época das nossas avós e gerações e afins e tal, e que hoje, quanto mais a gente trazer a parte humana, a parte, né, de verdade ali, né? O que você tá com vontade de fazer? Quer beijar, abraçar sua mãe? Meu, se beija, ergue ela. Fala, obrigada, mãe, por tudo. E a noiva também, né? Com o pai ali no momento. Então, a regra é dar um beijinho na testa. Meu, é o jeito que você quiser, né? Não é uma coisa engessada, né, Paty? Eu sou muito a favor disso. Tipo, faça o que quiser. Não é que a Daminha veio, tipo, pega a aliança e, né, vou trocar. Não, abraça a Daminha abraçou, né? Puxou o vestido, fez isso, fez aquilo, tudo bem, entendeu? Acho que tá tudo entre família, não tem que ficar aquela coisa, né, quadrada. Exatamente, não é isso. Então, eu também, eu faço para a cerimônia, para assessora, cerimonialista que faz isso, então eu dou esse reforço. Sim, não, eu acho que Inclusive quanto mais falar, melhor, porque eles esquecem. porque assim também vai muito de. Tem perfil de celebrante e tem perfil de cerimonialista, né? Sim, Então, sim. assim, às vezes você contrata uma cerimonialista super leve, só que o celebrante é mais engessadinho. E aí, tipo, não, eu que mando na sua cerimônia. E aí,
tudo bem, é o perfil dele. Se bate com o seu, tá ótimo, tá tudo certo. Sim. Só que você tem que ver, bate também com será que a sua assessora também é igual? Então é mais ou menos nessa vibe. Então eu converso disso, eu explico, eu falo muito da troca de olhares para eles durante a cerimônia, da decoração. Então, e aí N outras coisas que a pessoa fala, nossa, né? Ninguém tinha falado isso para mim. Não tinha. Você já pensou como é que você vai olhar a hora que você entrar? Você vai olhar para o fotógrafo, você vai olhar para os seus convidados? Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então pensa. Porque se a gente não planejar um pouco antes, pelo menos ficar no inconsciente que seja, você não vai Não vê lembrar o que você tem nada, na né? frente. Entra Não e lembra só. da entrada e não lembra da saída. É E aí a verdade. dessa. Por isso que as fotos da decoração são tão importantes, para lembrar depois como que tava. Não, Às foto. vezes a Não, noiva só vê depois mesmo. Tá, Dani, então. vamos lá. Eu tô controlando nosso time aqui, porque Vai senão lá, vai vai dar lá. uma hora assim, a gente não vai pra frente aqui, que a gente tem muita coisa para falar. Tipos de cerimônia. Eu queria entrar um pouquinho com você nos tipos de cerimônia, efeito civil, e acho que a gente pode falar, né, numa tacada só, e os simbolismos, né? Areia, vinho, aí me conta tudo que você faz aí também dessa parte. Vamos lá. Tá. Me Bom, joga. tipos de cerimônia. Personalizada e não personalizada. Cerimônia não personalizada, algumas pessoas conhecem como cerimônia tradicional. Como ela é feita? Eu mando um questionário curtinho, básico, para eu poder saber se a pessoa vai querer que eu cite algo de Deus ou não, o que ou não, se ela faz questão de algum detalhe importante, se ela vai querer, por exemplo, o certificado de casamento, caso não tenha o efeito civil, detalhes assim, né? Tá. Ok. Como você quer que eu te chame durante a cerimônia? Por exemplo, a pessoa Ah, isso é chama importante. Carolina, mas todo mundo chama ela de Carol. E você quer que eu te chame como na cerimônia? Carol ou Carolina? Entendeu? Aí a pessoa vai dizer para mim. Então, esses detalhes. E aí eu vou fazer a sua cerimônia. Eu digo assim, que é um texto praticamente pronto que eu tenho, em que eu vou agregar essas informações que você solicitar, são informações pequenas, mas eu vou tocar de uma forma geral, sem ferir ninguém em relação a possível religião ou possível crença, ou não, é uma forma abrangente de falar sobre a importância do amor, da amizade, do companheirismo, do casamento, da união, resumidamente. É Tá, isso. Pode ter efeito civil, pode ter simbolismo, mesmo não sendo personalizada, não tem problema nenhum comigo. tá. Personalizada. Na cerimônia personalizada, eu mando um texto, um questionário, porque antes desse questionário, obviamente, eu já conversei com o casal na reunião aqui para conhecer antes de fechar o nosso contrato. Sim. Então, eu já senti eles, já vi como é que os dois se olham, na hora de eu escrever, eu lembrar disso. E para ser sincera, assim, eu olho a fotinho do WhatsApp, daí é que eu lembro do casal. Ah, tá, agora lembrei. E muito casal, né? Graças a Deus, às vezes a gente se confunde, fala, nossa, peraí. E quando o nome é parecido dos noivos, tem casal que com nome similar a Bessa, data para próxima. Falei, E Senhor, agora que mudou nossa, tudo? Quando você estava decorando as datas, agora mudou tudo, agora eu não lembro mais nada de cor, não dá. As datas meus casamentos. bagunçaram todas. Ai, nem me fale, eu tinha casamento agora em outubro e novembro, já era. E estamos Sim, remarcando, graças a Deus. oremos, seguimos. Bom, e aí depois vamos supor, fechou, conheci os dois, cerimônia personalizada. Eu vou enviar um questionário. Por que eu envio o questionário? Em primeiro lugar, porque os noivos já têm coisa beça para fazer. Pessoal, particular, casamento, trabalho. E aí, se eu ainda marco uma reunião, vou só conversar com ele, depois eu só vou conversar com ela. Aí alguma informação não bate, eu tenho que voltar a conversar com um. Meu, se bobear, vai muita reunião. Eu sei absurdamente a importância do tamanho do meu trabalho. Só que eu também sei do tamanho da ocupação de cada casal. Se o casal faz muita questão de ter a reunião
Ah, não, Paty, conversa só comigo? Com certeza, tá? Não Sim. tem problema nenhum para mim. Porém, o questionário vai para ajudar no tempo. Então, eu envio mais ou menos 60 dias antes da cerimônia o questionário. Tá. Ele vai ficar com o questionário uns 45 dias. Senta no computador e vai. Responde a pergunta 1, a pergunta 2, a 3. Responde quais eles quiserem, tá? De forma separada. Ele responde, ela responde. Separados, porque cada um tem o seu ponto de vista. Sim. Cada um tem o seu jeito de contar a história. Cada um tem as suas particularidades, o seu jeito de falar, que é o que vai dar o diferencial no meu texto. Ok. Depois que eles escreverem, eu falo, relê se der tempo. Porque de repente você vai lembrar e falar, nossa, peraí, contei alguma coisa que eu acho que eu esqueci aqui. Volta na pergunta e reescreve. Ai, contei um negócio aqui, não quero pôr isso aqui mais não. Vai lá e tira. Por isso que eu deixo esse tempo. Porque na cerimônia eu vou falar aquilo que estiver nas respostas. Ou seja, ninguém precisa ter medo. Ai, será que ela vai falar alguma coisa que eu contei que... Não. Porque normalmente na conversa, no bate-papo, a gente pode esquecer, pode falar coisas a mais, porque criou uma certa sintonia. E aí, além disso tudo, o que eu vou acabar escrevendo? O meu ponto de vista do que eu ouvi. E no meu caso, não é assim que eu escrevo o texto. Eu escrevo o texto como se eu fosse uma editora de um jornal, de um livro. Por quê? Eu escrevo exatamente o que eles estão querendo que os outros saibam. Entendeu? E detalhe, do jeitinho que eles escreveram. Então, eles são os escritores e eu sou a editora. Eu vou simplesmente compilar isso. Como eu vou fazer isso? Pergunta, por exemplo, como vocês se conheceram? O que você sentiu a primeira vez que você a viu? Eu vou pegar o que ele respondeu, como vocês se conheceram, com a pergunta, com a resposta dela, vou unir, estruturar e transformar em uma resposta. Assim eu vou fazer nas outras, Legal. estruturando. Aí eu tenho perguntas, por exemplo, o que para você é amor? O que para você é família? O que para você é casamento? Por que eu faço essas perguntas? Porque o casamento é teu. Se eu disser o que Carlos Drummond diz sobre amor em todos os casamentos, pode ser que para aquele casal não faça tanto Não faz sentido. sentido. Agora, se ele quiser compilar de algum autor que ele goste, não tem problema nenhum, foi ele quem escolheu, mas não meu. E que aquilo faz sentido o que é amor para mim e não o que é amor para ele. Você entendeu? Assim como as outras perguntas. E aí eu tenho perguntas, finalizando, que eu digo que são as perguntas que o casal normalmente fica mais apreensivo, que são assim, quais são as melhores qualidades e o que você mais admira no seu parceiro? Isso é um Ctrl+C, Ctrl+V. Porque eu vou virar para a noiva e falar, noiva, você sabe o que ele mais admira em você? E aí, às vezes, a noiva fala, eu não tenho ideia. Eu falo assim, o que você falou? E aí então, aí dá aquela ansiedade gostosa na hora, aquele bate-papo, né? E aí, eu vou falar exatamente isso. No meio dessa estruturação toda, onde tiver brechas, eu vou falar da importância da comunicação, eu vou falar da importância do companheirismo, a importância da família no meio desse texto todo. Duração disso, eu falo que uma cerimônia não dá para durar menos de 25 minutos. Cerimônia inteira, entrada desde a entrada do cortejo. Menos de 25 Ai, minutos, não. porque Não, tem gente que entrada quer e em 20, saída da né? cerimônia é geralmente 1 hora, vai. Então, eu falo assim, que o meu papel termina a hora que eu falo para eles se beijarem. Aí, Sim. se os cumprimentos Aí tem demorarem, eu não cumprimento, tenho aí que... tem saída. É 1 hora ali. Mas não é 1 hora uma pessoa falando você em pé, tá, gente? Pra quem tá aqui assistindo a gente, não é isso. Geralmente, você falando é em torno de 30 minutos? 20 minutos. Uns 20? 20 minutos.
Então, 20 minutos. Entradas, aí depende do número de padrinhos, do tempo que cada um demora para te cumprimentar, da saída e tudo mais. Então, leva um tempinho aí. Bom, vamos lá, Paty. Me conte sobre efeito civil. Você já falou que dá para. Tem alguma coisa para complementar sobre efeito civil? Opa, tudo bom? Efeito civil? Tudo bem. Ó, Tudo bom? resumidamente, vamos tentar, né? Ah, jornalista para resumir, vamos lá. Vai que tem Efeito coisa para civil, falar. tá? Efeito civil, o que é importante dizer, salientar. O que eu, Patrícia, chamo de efeito civil puro, só é feito dentro do cartório com o juiz de paz, ou você pagando o cartório para o juiz de paz ir em diligência à sua festa. Tá. Eu faço. Pode contratar o juiz de paz? Pode, eu faço, não tem problema nenhum. A cerimônia é normal, a gente conversa e entra e dá tudo certo. Ok. Todo celebrante que faz como efeito civil, como acontece? Nós precisamos estar vinculados a uma instituição religiosa para o seu efeito civil ser válido. Então, cada um vincular uma igreja, um templo, a qual que este local precisa te dar essa autorização. No meu caso, quem me dá autorização é um templo espiritualista. Devido a isso, eles não me obrigam a falar nada específico da Bíblia. Patrícia, este texto você tem que falar nos seus casamentos com efeito civil. Não, porque lá tem várias vertentes. Então, Tá. eu não sou obrigada. E, por causa disso, eu tenho autorização também de fazer efeito civil com casais gays. Tá? Então, isso também, isso é um Legal. grande diferencial meu aqui da região. Certo. Ok. Devido a nós estarmos vinculados, nós fazemos o religioso como efeito civil. Este é o nome correto. Tá. Tá? E aí o trâmite é normal. Por exemplo, ai, Patrícia, eu vou fazer efeito civil com você, como faço? Você vai no cartório como seu noivo, mais duas testemunhas, portando todos os documentos. Chega lá no cartório e diz: eu vim dar entrada no meu casamento religioso como efeito civil. Tá. E Ele as vai pedir o... testemunhas não são necessariamente padrinhos, né, Paty? Tem gente que me pergunta isso. Não são só Ah, testemunhas, não são. Pode ser isso qualquer mesmo. pessoa que você Maior de pega na 18 rua. Tô anos, brincando. maior de Brincadeira, 18 gente. anos. Brincadeira, só para descontrair. A testemunha do meu nascimento, meu pai nem sabia que era, tava lá no cartório. Pega a rua e fala, querido, vem cá, eu preciso de uma assinatura. Você pode testemunhar aqui que eu tô casando? Ah, obrigada. Por aí. Bom, aí, depois que você deu entrada, normalmente depois de uns 20 dias, fica pronto o termo de habilitação. Tá. Esse termo de habilitação, um dos dois precisa ir lá buscar, traz para mim, porque baseado nele, eu vou fazer o termo de casamento. Tá. Este é o termo que eu vou levar na cerimônia e o casal vai assinar junto com mais duas testemunhas. Aí sim, você pega de preferência, né, dois padrinhos Aí e é padrinho mesmo. isso. Terminou a cerimônia, no máximo em até 90 dias, este termo de casamento precisa ser entregue ao mesmo cartório e aí depois de uma semana a sua certidão de casamento fica pronta. Aí só depois com a certidão de casamento, quem mudou o nome, aí entra com a certidão de casamento para alteração de documento, não é? Então, gente, quem pergunta essa dúvida da viagem da lua de mel, que é logo em seguida, você vai com o seu nome de que você nasceu mesmo, solteira, e depois você faz todo o processo quando a certidão de casamento chegar, certo? Isso, não, tranquilo, isso não tem, não dá problema nenhum, não. É que eu já tive Aí, essa dúvida quer dizer, já me perguntaram isso várias vezes. E os simbolismos? os simbolismos. Me Bom, conta, simbolismo, ele tem- serve, acho ele que tem serve, ele novidades serve. aí de simbolismos que eu nem conheço. Ah, é assim, ó. O simbolismo ele serve para quê? Justamente para simbolizar o seu casamento. Você gosta disso? Tem muitos casais que não tem a cara do casal. Uhum. Ok, não, a gente é mais simples, então não gosto de nada físico, nada material, sem problema nenhum. Bom, a cerimônia simbólica mais conhecida é a cerimônia das areias.
resumidamente, olha, até vou mostrar aqui, ó. Ou, por exemplo, vai só participar dessa cerimônia o noivo e a noiva. Então, o noivo escolhe uma cor, a noiva escolhe outra cor. Aí a noiva vai comprar um recipiente que ela queira para poder unir as areias. Tá. Por exemplo, isso eu já fiz em N tipos. Eu já fiz em vasão, vasinho, em porta-retrato, em porta-rolha, em baú. Eu já fiz em um monte de lugar. Eu só dou a dica, gente. Faz com tampa por causa da sujeira. Que depois entra pozinho. Boa. Então, assim, o que vai acontecer? As duas areias nesse recipiente. O noivo vai. Esses recipientes, eles representam a vida de vocês antes do casamento. Na hora da cerimônia, o noivo coloca um pouquinho, a noiva coloca outro pouquinho, um pouquinho, outro pouquinho, e as cores vão fazendo camadas. Até o que eu peço, a última, os dois juntos vão derramar ao mesmo tempo as areias. As areias irão se misturar, irão se unir, e não dá mais para separar uma corzinha da outra, assim como o amor de vocês será inseparável. Já Resumindo, aconteceu uma cerimônia aqui na nossa live, pronto. Qual mais que tem, Paty, além das areias? olha, eu faço bastante a do vinho e a das rosas. Como E que é? tem uma cerimônia até que quem é mais religioso gosta, que é a cerimônia do cordão de 3 dobras. Conta mais. Conta como que é cada uma por cima, assim. Tá, bom. Curiosa. Cordão de 3 dobras. Tá. O que eu faço? Eu faço desse jeito. Se a noiva vai, Paty, dá para dar uma alterada? Sempre eu altero. Então, o que eu faço nessa cerimônia do cordão de 3 dobras? Eu pego, são 3 cordas, literalmente, unidas na ponta. E aí eu vou ler a passagem bíblica de Deus, porque significa a trindade, o noivo, a noiva e Deus no relacionamento. E depois que eu li essa passagem, eu leio e explico. Ela é curta também, nenhuma cerimônia minha eu faço muito longa. Tá. E aí, eu terminando de ler, normalmente, né, a noiva, ela literalmente ela trança a corda. Entendi. Representando essa junção. No final, ela coloca um elástico e eu já deixei preparado uma caixinha com o tampo de vidro na frente. Ela coloca esse cordão lá e ela vai levar de recordação da união deles. Legal. É Tanto de a 3 das dobras. areias como esse fica de enfeite para casa, para eles lembrarem sempre da cerimônia, né? Fica. E eu faço a do vinho e a das rosas também se prolongar. Tá. Bom, a do vinho. Todo mundo que gosta de vinho. Ai, Paty, mas eu queria dar areia, mas esse vinho. Faça as duas. A gente faz um no começo e outra no final, não tem problema. A gente dá um jeitinho, se quer, a gente dá, não tem problema nenhum. Ó, cerimônia do vinho. Como existem maneiras de fazer. Para haver essa recordação, como eu faço? Primeiro eu peço para o casal comprar 2 taças, se quiser pode personalizar e de preferência colocar numa caixinha para guardar o resto da vida. Tá. Então, fica a taça do casamento de vocês. Passa filho, passa neto, sobrinho, tá todo mundo olhando, assim como a gente também gosta de olhar algumas coisas antigas dos nossos pais, né? É a mesma coisa. E quanto ao vinho, como eu faço? O casal escolhe o sabor de vinho que os dois mais gostam de beber juntos. Tá. Aí eu leio um texto curto em que ele compara o amor com a produção da uva até se tornar vinho. Eu tenho esse texto que eu elaborei junto com uma pessoa especialista em vinho. É um texto curto também, mas que ele aborda essa união. Eu li isso e eu falo o quê? Então agora, vocês, por favor, degustem do vinho que vocês escolheram para ser a lembrança gustativa do casamento de vocês. Ai, que legal. E aí eu derramo, eu sirvo eles brindam
e bebem. Tem casal meu que fala assim, Paty, às vezes eles só vão fazer a cerimônia do vinho, É. mas eles querem que faça no começo, que eles vão bebericando o vinho a cerimônia inteira. É muito legal. Aí eles já ficam tranquilão e aí, tipo, fica de boa. Já É dá muito um gostoso. relax ali. E a das Já dá. rosas? A das rosas, eu faço como? Eu preparo a tag para colocar nas rosas. A minha tag vai em branco. E aí eu levo a tag separada, um botão de rosa para cada casal que vai entrar na cerimônia. Tá. Então, para adiantar um pouco a cerimônia, como eu faço? Assim que cada padrinho, que os padrinhos estão lá reunidos, a gente pede para eles escreverem uma ou duas palavras que representem o casal para eles. O que eles desejam para o casal? Amor, alegria, união, saúde, dinheiro, felicidade, viagem. O que eles desejarem. Eles vão escrever com a letrinha deles as palavras que vierem no coração deles. E aí eles estão lá com a tagzinha, vão entrar na cerimônia. Lá no altar, comigo no aparador, vai ter um vaso. O vaso que a noiva comprou. Porque às vezes é o vaso que a avó deu, que era vaso da bisavó. É um vaso significativo. Esse vaso, eu falo que é tão importante quanto as rosas. Você já vai saber por quê. Então, o vaso está lá. A madrinha, né, no caso, normalmente está com a rosa na mão. Ela vai até o altar, coloca a rosa e vai para o lugar dela sentar. Para Tá. ela não precisar ficar segurando aquele botão de rosa de cerimônia até chegar o momento. Ah, então ela Ela entra já. e já coloca. Isso. Tá. Entra, coloca e vai para o lugar. Lá no meu aparador, já vai ter separado 2 botões de rosa de cores diferentes dos padrinhos, inclusive, que é um do noivo e uma da noiva. Aí vai, todo mundo entrou, né, fez a cerimônia. Na hora da cerimônia das rosas, um botão de rosa para um casal, ele representa eu te amo. Então, representando este amor, e como primeiro presente de casados, um vai se dar, eles vão se trocar, né? Eles vão trocar uma rosa com o outro. Ah, legal. Então, ele vai dar rosa para ela vai dar rosa para ele, e eles vão colocar no meio de todos aqueles outros desejos. Porque eu acredito que no momento em que eles colocaram uma palavra naquela rosa e a tag foi colocada, a energia daquela palavra está naquela rosa. Então, em volta daquela energia toda gostosa daquele momento, estão as 2 rosas do noivo, dos noivos. E Ah, adorei. eu vou ler significado por significado de cada rosa que cada casal de padrinhos desejou para eles. E aí eles vão levar este vaso embora, colocar num lugar da casa deles, e aquele vaso servirá para falar quando faltarem palavras no relacionamento. Aquelas rosas falarão por eles, independente do tipo de situação que eles estejam passando. Então, de repente, vamos supor que se ela engravidou, ele está feliz, ele vai lá, ele compra um botão de rosa e coloca naquele vaso. Ah, é isso que eu ia falar, né? Porque as rosas vão murchar. E isso então, mas o vaso tá lá. Ó, a Entendi, importância do vaso. entendi. Aí ele vai colocar, ela vai passar e vai ver que E as naquele tags vaso, também, né? A ideia das tags ficarem guardadas. aí eles guardam, aí a noiva vai passar, no caso a noiva não, né? A esposa vai passar e vai ver que naquele vaso tem um botão de rosa. Ela vai falar, opa, essa rosa tem um significado. Ela vai saber e aí ela pode dar, né, a resposta. Ela pode pegar mais uma rosa e colocar no lugar. Então, isso, independente da situação, isso vai se tornar rotina. De repente, vai passar tempos com aquele vaso sem nada. Aí alguém vai lá e ressuscita o vaso. Muito legal, muito legal, muito legal. Bom, falamos dos simbolismos, adorei. Tinha algumas que eu não conhecia mesmo. A gente tem 10 minutos só, menina. A gente fala bastante, né? Vamos lá. 10 minutos finais.
Uma das coisas que sempre me questionam, Pátia, que é legal a gente falar aqui, é sobre a religião. Tem gente que fala assim, ah, mas eu vou contratar um celebrante, vou trazer um celebrante, mas a minha avó é super católica, será que tem como ler um trecho da Bíblia? Será que tem como trazer alguma coisa de ambos os lados, né? Às vezes quando o casal, né, cada um vem de uma religião, então eu queria que você colocasse aí que no personalizado também dá para trazer isso, né? Sim, sim, com certeza. Inclusive, no personalizado, tranquilamente, você pode falar para mim se você quer falar e o que você quer que seja falado. A escolha é Boa. do casal. No não personalizado, eu vou respeitar. No não personalizado, claro, é uma cerimônia neutra. Mas, Paty, nossa, precisa falar para mim alguma coisa, porque senão não vai ter sentido. Fala para mim o que você quer e eu vou agregar no texto. Legal, legal. E os votos? Os votos, na maioria, os casais fazem ou não? Como que são? Então, você sabe que é um Dos diferencial meu seus, essa né? parte de votos aí, né? Porque assim, eu ofereço 2 momentos para o casal falar: declaração de amor e votos. Olha, Porque votos são promessas. sim, E você escrever promessa de casamento não é fácil. E é uma responsabilidade grande. Então, eu tenho votos prontos de um filme. Não fiz. Vi, assisti, babei, falei, quero, catei para mim. Aí, traduzi, né? Porque não era nem em português. E aí, ok. O que eu faço com esses votos? Esses votos. Eu mando para o casal. Falo, olha, eu tenho essa sugestão. Vocês gostam? Ah, gosto, quero esse. Quer alterar? Quero. Altera e me manda. Ok. porque os votos também, só te interrompendo rapidão, é o famoso aquele da igreja. Eu, fulano de tal, aceito Beltrano como meu Isso, legítimo esposo para Marte, blá, blá, né? Esse é o isso da mesmo. igreja. É bem esse Também se estilo, a vamos noiva falar assim. quiser fazer esse, né, também na celebração, dá para trazer. Dá, com certeza. Tá. E aí, eu ofereço a declaração de amor. Declaração de amor é o texto que vai sair do coração. Sem escrever, eu juro, eu prometo. Sem escrever, não precisa Aí eu escrever já vi isso. muitos votos que são declarações de amor, que não. Exatamente. Por isso que eu separei. Por isso que eu ofereço essa separação. Porque o casal que quer, ele pode fazer. Ele sabe que ele vai falar 2 vezes, mas um é o texto dele e o outro é o texto que ele vai ler pronto. Vamos falar assim, somos votos prontos. Legal. Então, eu faço essa declaração de amor antes da entrada das alianças, chamo as alianças, falo o que elas significam, e aí sim a gente faz os votos, o sim, a troca das alianças e tudo mais lá que precisa ser feito. Só que assim, eu acho que o casal ele não é obrigado a fazer a declaração de amor, Tá. tá? Paty, não precisa. Eu já fiz, teve casal que queria, mas não sabia, muito tímido, não sabia como escrever, tinha dificuldade de se expressar. Eles escolheram um poema e mesmo assim, eles não leram. Já aconteceu de mais de um caso. Aí eles olharam para mim na hora, que é o Travou. que eu deixo eles super à vontade. Eu simplesmente falei assim, eu combino com eles. Eles olharam para mim, isso eles vários, né? Lê você. E aí eu peço para um ficar de frente para o outro, falo assim, ó, se olhem. Meu Deus! Já aconteceu de eu ler até votos. Uma vez eu li até votos de tão tímido que era o casal. Oh, meu Deus! Nossa, fiquei até assim. Dá para ver que eles ficaram assim, absurdamente tensos, mas era o que era o jeito deles, absurdamente tímidos, né? Então, tudo Entendi. bem, Entendi. fica, né? Mas foi isso de ler os votos foi só uma vez. Tanto eu falo, gente, os votos leem vocês por mais tímidos, né? Então eu já vai treinando, vai olhando no espelho, enfim. E aí, eles fazem a. Eu leio, se o casal for muito tímido e quiser fazer a declaração de amor, eu leio o texto para eles. Não tem problema, eu leio como se fosse eu falando. Como se fosse. Ali, eu não, como se fosse o
noivo ou a noiva falando. Eu leio em primeira pessoa. Se olhem, escutem a voz como tivessem ouvindo daquela própria pessoa que você ama, né? Então eu faço, eu tive e teve casal já que eu ofereci e eles aceitaram, eles fizeram ao pé do ouvido. Ah, é Então, legal também, né? Que daí ninguém precisa escutar. Já pegando esse gancho aí do pé do ouvido, de ser só o casal, você fez algum elopement nessa época de pandemia? nessa pandemia não, mas eu já fiz elopement, agora Já. não, né? Não, é Mas eu já porque fiz eu tô elopement. vendo que agora, né, no momento pandemia, que não dá para fazer uma festa super vucu-vucos e pessoas e tal, tem voltado e tá muito em alta o elopement ou os micro, né? Aquela quantidade de pessoas permitidas, né? E que é bem isso, não deixa de ser uma organização de evento, né, Paty? Porque tem as pessoas específicas, reúne uma quantidade de fornecedor, mesmo sendo só o casal. Para quem não sabe, elopement wedding é quando é só o casal. Eu esqueço que a gente tá numa live. É quando é só o casal, né? A celebrante, o casal, às vezes músico, né? E num lugar maravilhoso, ou enfim, né? Geralmente é num lugar paradisíaco, né? O Enlopement nasceu assim, mas hoje estão fazendo nos espaços de evento, no jardim e por aí vai. Sim, é um tipo de cerimônia em que o casal ele curte somente aquele momento. Vários tipos de personalidades escolhem esse tipo de casamento, Sim, sim. mas os casais assim que me procuraram para fazer esse tipo de casamento são casais um pouco mais maduros, são casais que já estão morando juntos há um certo tempo, né? Então, de repente, já tem tudo na casa, não precisam da parte de presentes, esse tipo de coisa. A família está longe, né? Então, agora, nesse momento de pandemia, já sei que já está rolando, o pessoal faz o elopement, porém, é sozinho, a opção de fazer sozinho, vírgula, porque nós temos a transmissão via internet. Sim, sim. Então, dá para fazer um live wedding aí, e você pode, se quiser, colocar telão, enfim, e você vê os seus convidados. Então, é um elopement, vírgula, né? A presença física tá só dos dois lá. Mas, gente, é um casamento gostoso, porque o importante é celebrar e celebre o hoje, celebre o agora. Sim. Comemore a tua vida, né? E depois você faz a sua festa grande, você, né? Mas não deixa esse momento gostoso teu passar. Essa tristeza, falar, ai, não vou fazer casamento agora. Não deixa isso contagiar, não deixa contaminar vocês, sabe? Para tudo a gente dá um jeitinho, né? Vamos ser felizes e vamos amar, Estamos vamos nos últimos dois celebrar. minutos, meu Deus. É isso aí. Eu acho que não tem que esperar nada acontecer para começar a viver. Então, eu acho que é um ponto importante. Existem algumas alternativas aí, o elopement, o mini, o micro, e assim que voltarem os eventos. E tem o destination. Tem o Destination, que dá para ser um elopement também. Tem o Destination Wedding. Fiz um curso recentemente em Cancún. Recentemente, vai dar um ano, gente, do curso que eu fiz de Destination, que saudade. Vai dar um ano agora em setembro. E é uma opção super legal também, né? Uma opção para eventos pequenos, mini, elopement ou grandes, fora do país, que os resorts abraçam aí essa oportunidade. Bibi, Leva a gente, né, Paty? Oi? então, nossa, por favor, por falar nisso, deixa eu aproveitar o gancho. Ô, Bibi, tem alguns casais que conversam comigo, perguntam sobre destination e tal. E aí, é lógico que eu conheço você de especialista aqui na região, minha linda. E aí, a gente não podia aproveitar esse momento de lives? Faz uma live comigo, deixa eu te entrevistar sobre destination. 33 segundos, vamos. Vamos marcar uma data? Destination é super válido fazer.
Vamos. Fala que dia você pode, a gente marca. Gente, vamos manter numa sexta-feira? Sem ser nessa na outra? Que dia que é? 20 alguma coisa? 10. A gente divulga nos stories, acho que é 21, não é? 21